Muito bem, nós estamos aqui, terminamos, né, 1 Tessalonicenses, estudando as cartas de Paulo na sequência em que foram escritas. Tessalonicenses é a primeira carta, né, por volta ali do ano 60, por aí ela foi escrita. Nós terminamos, contextualizamos bastante, foi muito bom. E a parte da segunda vinda de Cristo, que é um dos dois pilares da carta de 1 Tessalonicenses, o primeiro pilar é o fato de Paulo defender ali a divindade de Cristo, que de fato Cristo era o Filho de Deus. Esse é um pilar que está na carta de 1 Tessalonicenses. O segundo pilar é a segunda volta de Cristo, né? O arrebatamento da igreja. Naquela igreja havia uma preocupação, como eu estava conversando com o Hermes agora há pouco, né? Havia uma preocupação ali, porque os apóstolos ensinavam a igreja de que Jesus iria voltar brevemente, né? Todas as cartas falam disso, o próprio Jesus falou sobre isso, que ele viria sem demora, né? Rapidamente, e as pessoas, os crentes, ficaram preocupados porque alguns estavam morrendo e não estavam se encontrando não iriam se encontrar com Cristo. Então a dúvida dos crentes era: tudo bem, Jesus vai voltar, mas e minha avó que morreu? Ela não vai se encontrar com Jesus, né? E meu pai que morreu, ele perdeu o encontro com Jesus. Aí Timóteo, retornando de Tessalonicenses, sentou com o apóstolo Paulo e falou para ele: Paulo, nós precisamos ensinar para eles a respeito da segunda volta de Cristo. E Paulo tinha isso de cor, né? Interessante como ninguém ensinou Paulo. Quem ensinou Paulo foi o próprio Jesus, o próprio Deus, né? Que ensinou ele em uma dos arrebatamentos que ele teve em espírito, né? Talvez fora do corpo, né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele aprendeu muitos mistérios sobre essas coisas, e ele respondeu e explicou com muita clareza, que veio, irmãos, o que eu acho fantástico, é o fato de todas as explicações de Paulo estarem de acordo com o que o apóstolo João também escreveu, com Apocalipse, com Daniel. Então, de fato, inspirados por Deus, eles fecharam bem esse assunto. Aquilo que a Bíblia nos fornece, irmãos, nós vamos entender, em nome de Jesus. Agora, tem coisas Amém. que nós vamos ficar com certas dúvidas, que nós vamos esclarecer lá na glória. Também não importa. Não vai fazer diferença. Nós compreendemos que Jesus vai voltar, nós seremos arrebatados, cremos nisso, né? E temos aí o imenso privilégio de ter o pastor Stanley ministrando sobre isso. Apesar de nós termos terminado a carta de 1 Tessalonicenses, esse assunto tinha ficado para trás, porque o pastor Stanley estava viajando, ele deu uma aula e ficou de continuar o assunto, e hoje ele vai continuar o nosso assunto aí. Vamos Amém. aproveitar ao máximo aí. A palavra está com o pastor Stanley. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer enorme poder falar sobre Apocalipse, né? Que é um assunto que eu amo. E eu me lembro que na última aula nós fizemos um resumo, inclusive muito útil para estudo pessoal, um resumo de cada capítulo do livro de Apocalipse, né? O que cada capítulo fala, né? Fizemos também uma sequência de eventos, né? Como nós cremos que os eventos vão acontecer. Nesse intervalo, nós participamos do encontro de homens, lá no acampamento Salmo 23, e junto com a Igreja Presbiteriana, né? E nós fomos convidados para falar sobre o arrebatamento da igreja também. No entanto, a gente sabe que os presbiterianos, eles não creem como nós cremos, né? Os presbiterianos são amilenistas, né? Ou seja, eles não creem no arrebatamento da igreja, eles não creem no milênio, né? Para eles o milênio já está acontecendo, e quando a Bíblia fala sobre milênio, ali é numa linguagem figurada, né? Nós não concordamos com isso, a gente interpreta de outra forma. Eu acho assim muito difícil. Das três linhas escatológicas, né, que nós temos, que é o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo, né? Ou seja, a igreja arrebatada antes da grande tribulação.
né? E o pós-milenismo, ou seja, a igreja vai ser arrebatada no final do milênio. E o amilenismo, não existe milênio. Então, dessas três linhas escatológicas, a que eu acho mais complicada é o amilenismo. Eu, de fato, acho assim, o amilenismo muito complicado, sabe? Não acredito que com tanta referência, com tantos textos bíblicos, quando se fala sobre grande tribulação, arrebatamento da igreja e o milênio, se está falando sobre uma figura de linguagem, né? É algo que não vai acontecer, não é literal. Então, eu tenho muita dificuldade de crer nisso, né? Então, nós cremos Amém. pré-milenismo. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? A grande tribulação acontece antes do milênio. O milênio, Jesus Cristo volta, né? É a sua segunda vinda, que vai ser visível, e então começa os 1000 anos de reinado do Senhor sobre a terra. Então, isso é o que nós cremos, né? Amém. Pastor, mas assim, se a gente estiver errado, bom, primeiro eu acho que nós não estamos errados, mas tá. Se a gente estiver errado, bom, irmãos, essa questão escatológica, ela não interfere na nossa salvação diretamente, né? Então, não é um problema, vamos dizer assim, mas se a gente estiver errado. Bom, é como a gente interpretou tudo que está na Bíblia, né? Os autores que a gente leu, é aquilo que testificou no nosso espírito, aquilo que para nós faz mais sentido, né? Mas a gente não pode colocar uma polêmica em cima disso. Por quê? Porque não é um assunto que define a nossa salvação ou não, né? Como, por exemplo, a mediação de Maria, né? Que o católico romano crê, né? Na mediação de Maria. Então, a gente, assim como ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, ninguém vai a Jesus a não ser por Maria, né? Então, assim, isso aí é algo que a gente é veemente, né? Isso aí define a nossa salvação, né? Então, nós não cremos na mediação de Maria, né? Só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, entendeu? Então, pronto, acabou. Isso aí a gente bate o martelo, a gente discute, dá a vida, se for o caso. Mas a questão escatológica, não. Por quê? Porque são questões interpretativas, né? A gente entende que o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo, ele tem muita base bíblica, tá? Então, é um ramo que a gente entende e crê que é correto, tá? Então, assim, jamais se deixe entrar em polêmicas por causa dessas coisas. Mas fulano não crê, isso é absurdo. Não, irmão, não há necessidade para isso, entendeu? Sobre essa questão escatológica, não, tá? Bom, eu tinha prometido que para essa aula nós falaríamos especificamente sobre o arrebatamento da igreja e num assunto muito interessante que eu separei aqui para nós tratarmos. E o título da aula de hoje, irmãos, pasmem, é 7 arrebatamentos descritos na Bíblia, né? Então, a Bíblia fala sobre 7 arrebatamentos? Sim, fala. E a gente vai ver um por um deles, com os textos bíblicos, nós vamos ver tudo direitinho, tá bom? Então, vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder começar. Só um minuto, irmãos, eu sempre apanho da minha tela. Acho que vou ficar só com isso aqui mesmo, já é suficiente. Agora vamos compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Deu, aqui deu. Tá ótimo. Então, vamos lá.
Ficou ótimo aqui. Se der pepino aí, vocês falam, tá? 7 arrebatamentos encontrados na Bíblia. Tá todo mundo vendo? Sim. Não, tô vendo não. Sim. Sim. Olha, eu tô. Eu Agora também. sim, abriu. Agora abriu. Ah, tá. Deve ser a internet que não tá ajudando. Eu vou pegar aqui o meu tablet, porque para a gente achar esses textos aqui vai ser mais rápido. Bom, vamos lá então. Irmãos, vamos procurar na Bíblia. Isso foi uma pesquisa que eu fiz, baseada em alguns autores que eu li, e coisas interessantes sobre como que o assunto arrebatamento, apesar de ser assim algo extraordinário que nós vemos, né, e muito impressionante, mas na verdade assim, no relacionamento de Deus com o seu povo, isso não é uma novidade, entendeu? O arrebatamento não é algo, vamos dizer, exclusivo da igreja do Senhor, né? Já houveram outros arrebatamentos da igreja, e a gente vai ver sobre eles agora. Qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é mostrar o seguinte: apesar de o arrebatamento ser algo impressionante, né, e causar muita curiosidade e deixar a gente meio chocado, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra vários textos, né, aonde fala sobre arrebatamento, tá? Então, esse é o objetivo. A gente vê que é uma coisa, vamos dizer assim, relativamente comum na Bíblia, apesar de ser muito impressionante, tá? Vamos lá. A primeira menção a arrebatamento que nós encontramos na Bíblia é... Oi? Elias, não. Enoque. É o arrebatamento de Enoque, tá? Enoque foi o primeiro. Enoque foi o primeiro, né? Tá lá em Gênesis capítulo 5. Irmãos, vamos ler todos esses textos aí, tá? E fazer um breve comentário sobre ele, tá bom? Então, Gênesis 5, 24. Acompanhe aí. Diz assim, vamos pegar o 21. 21 já fala sobre Enoque. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia Arrebatado. Arrebatado. Tá? Ou seja, nós sabemos que Enoque, ele viveu 65 anos até que gerou Matusalém. Né? Se ele teve filhos antes de Matusalém... 365, né? Aos 65 anos, né? Ele gerou Sim, correto. Matusalém, né? Se ele teve filhos antes, a Bíblia não fala, né? A Bíblia fala de Matusalém. Pode ter tido filhos antes? Pode. Às vezes a Bíblia simplesmente não menciona. E por que menciona Matusalém? Porque Matusalém, vamos dizer, a linhagem que chegaria até Jesus Cristo, então tem Matusalém na linha, entendeu? Não tem os outros irmãos de Matusalém, mas tem Matusalém. Então, por isso que a Bíblia menciona Matusalém, tá? Aí diz assim, ó, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Então, ao que tudo indica e pelo que parece, depois que Enoque gerou Matusalém, Enoque teve um encontro com o Senhor, né? Ou talvez um relacionamento mais profundo, entendimento melhor sobre o Senhor. Talvez ele pode ter visto o Senhor, né? Eu estou só especulando aqui, tá, irmãos? Como que fala? São especulações, tá? Mas, ou seja, depois que Matusalém nasceu, Enoque tem, assim, uma experiência muito forte com o Senhor, ao ponto de a Bíblia dizer, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Entendeu? Isso mudou completamente a vida dele. Esse momento em que Enoque se encontrou com o Senhor, né?
E ele gerou outros filhos e filhas. A Bíblia não dá os nomes. Então, ele viveu ao todo 365 anos. Por que ele viveu só 365 anos? Naquela época, o homem ainda vivia até 900 anos, 700 anos. Então, se Enoque viveu 365 anos, ele viveu mais ou menos um terço do que a média daquela época, certo? Então, quando Enoque foi arrebatado, ele foi arrebatado, apesar de ter 365 anos, mais um jovem, né? Ou uma criança. Seria como se alguém fosse arrebatado hoje com, vamos colocar aí, uma média de 80 anos, um terço vai dar quanto? 27 anos. 27 anos, um jovem, né? Um jovem, tá entendendo? Então, aos 365 anos, ele foi arrebatado. A Bíblia só diz isso, né? Não diz mais outra coisa, a não ser em Hebreus 11:5. Vamos para lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Diz assim... Imagina andar com até 80 anos com o Senhor, imagina 300 anos. Imagina 300 anos. Meu Deus. Diz assim, ó. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Certo? Amém, amém. Olha só que lindo isso aí. Irmãos, agora é o seguinte. Não foi só Enoque que agradou a Deus. Sim ou não? Sim. Sim. Foi só Enoque que agradou a Deus? Não, né? Sim, Não. Eram vários outros homens que agradaram a Deus. Abraão, né, foi chamado amigo de Deus. E uma série de outros homens, né? Alguns reis que eram segundo Deus, Davi, e uma série de outras. E por que essas pessoas não foram arrebatadas? Muito simples, porque Deus tinha algo especial com Enoque, algo para ele, entendeu? Algo que eu digo assim, o Senhor tem um propósito com o arrebatamento de Enoque. Aí no final da aula eu vou falar para vocês, tá? O que eu acredito que seja, o porquê de Enoque ter sido arrebatado, tá bom? Ele fala sobre Enoque em Judas também. Judas 14, versículo 14, diz assim: quanto estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Olha só que incrível. Eu não tinha lembrado desse texto. Pois é. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, né, de anjos. Interessante, hein? Caramba, demais a conta. Lê aí de novo. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de que ímpios pecadores profetizaram contra ele. Nossa vida. Você vê que Deus preparou Enoque para isso, né? Porque, por exemplo, olha o que Enoque profetizou lá naquele tempo. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos. Agora, milhares de milhares dos seus santos, irmãos, naquele tempo não tinha tanta gente assim na Terra. Quer dizer, tinha muita gente, né? Mas essa expressão, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. É uma expressão típica do Novo Testamento. É uma expressão típica da revelação sobre a volta de Jesus. E Enoque viu a volta de Jesus, apesar de não saber que era o Filho de Deus, porque não tinha ainda essa revelação, assim como Isaías não tinha, né? E outros profetas, né? Mas é muito importante essa observação do pastor Rodrigo. Fantástico.
Então tá, Deus tem um propósito com Enoque, irmãos. Mais para frente a gente vai ter uma pista do que é, tá bom? Então esse foi o primeiro arrebatamento registrado na Bíblia, tá bom? A segunda pessoa, o segundo arrebatamento que nós encontramos descrito nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, computador, não me decepcione. Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos para lá. 2 Reis. Irmãos, isso aqui não tem jeito. A gente tem que checar cada texto, tá? 2 Reis 2, 11. Então diz assim, ó. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Deus gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Rapaz, Elias, irmãos, aqui não é bem a figura do arrebatamento, né? Porque o arrebatamento, ele fala sobre um rapto, né? É rápido, entendeu? Está aqui agora, daqui um piscar de olhos, daqui o tempo que leva um piscar de olhos não está mais, né? Mas, a critério de ilustração, dá para a gente colocar como arrebatamento. Mas, quando a gente vai ler o texto, a gente percebe que Eliseu, ele ficou olhando para o céu, vendo Elias subir no redemoinho, né? Ele diz assim, ó, Elias foi então levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, dá a impressão que ele ficou olhando, né? Até que a nuvem cobriu Elias, ou até ficou pequeno demais, e ele não conseguiu mais enxergar, tá? Foi igual quando Jesus foi embora também, né? Da Igual mesma quando forma. Jesus foi embora, exatamente. Os discípulos ficaram olhando, aí o texto fala até que uma nuvem o encobriu. E ele viu os carros de fogo e cavaleiros de fogo, né? Ele viu carros, cavalos, né? Nossa, Deus veio buscar Elias, uai. Não fala Aleluia. isso. Fala um carro de fogo. Deus pegou os cavalos e os carros de fogo e veio buscar Elias. Meu Deus. Não, Aí, mas aqui não fala de cavaleiro, né? Fala só o seguinte: enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. E o separou. Eu acho que Deus mandou um Tesla ir buscar Elias. Ele não mandou, ele não veio pessoalmente, não, ele só mandou os cavalos vir. Programou o Tesla celestial, falou: vai lá e busca Elias. Aí ele veio sozinho buscar. Pensou que evento? Oi? Já pensou que evento é esse? Meu Deus, extraordinário. E os dois viram, né? Elias viu, obviamente, e Eliseu viu também, né? Eliseu viu os carros de fogo puxados por cavalos de fogo. Meu Deus. Irmão, deve ter sido uma visão extraordinária isso aqui. Você está aí, doido, né? Pastor Estão, Duas pode pessoas. falar? Nós já temos, só um minutinho, nós já temos duas pessoas que não experimentaram a morte, né? Duas pessoas que não morreram, Enoque e Elias, tá? Vai prestando atenção nisso aí. Pode falar, foi o Zé que falou? Zé Antônio. Pastor, quando você diz do piscar de olhos do arrebatamento, eu creio que esse aí é coletivo, é para a igreja. Esse individual, Elias e Enoque, foi individual, e deve ter mais outro para frente. Então, o piscar de olhos, que vai ser tão rápido, porque o de Elias deu tempo de Enoque, como que é o nome do homem lá, que quebrou o carro? Eliseu deu tempo dele ficar olhando, né? E já o que a palavra fala no arrebatamento da igreja vai ser como piscar de olhos, né? Vai ser como piscar de olhos, exatamente.
Exatamente. Vai ser Vai ser na velocidade de um piscar de olhos. aqui na Terra, né? Mas o evento Aham. fala que nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, né? Nós vamos Aham. aparecer aqui, mas vai ter um encontro, né? Não é, Ricardo? É, Você fala um encontro com Cristo? nos Isso, ares. nas nos Nos nuvens. ares. Nos ares. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. É. Eu falo assim, aqui na Terra nós vamos desaparecer. Puf, sumiu. Piscar Isso. de olhos. Isso. Mas a gente vai se encontrar com Jesus nos ares, né? Exatamente. A gente vai Aí só a igreja. com certeza. Então tá, vamos lá, vamos em frente para o terceiro arrebatamento que nós encontramos descrito na Bíblia. E olha só isso aqui, irmãos, esse texto aqui é muito intrigante. Os que ressuscitaram logo após a ressurreição de Jesus. Vamos ver esse texto lá, irmãos, Mateus 27, 51. Não deixa de acompanhar essas leituras, abre junto aí e vai acompanhando, porque isso aqui é muito interessante. Esse texto aqui, especialmente, irmãos, é muito interessante. Mateus 27, 51. O 50 diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, ou seja, se rendeu e morreu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa aqui é Jerusalém, né? E apareceram a muitos. Só fala isso. Irmãos, quem são essas pessoas? Não sabemos. A Bíblia não fala quem são. Por que que eles foram ressuscitados? Não sabemos. A Bíblia não diz por que que eles ressuscitaram. O que aconteceu com eles após a ressurreição? Então, aí nós temos duas opções, tá? A primeira opção, que é uma opção que eu não creio, não acredito. Não quer dizer que não seja assim, mas é porque aqui eu tenho que dar um palpite. E eu estou dando o meu palpite. Meu palpite não é para essa opção, tá? Primeira opção, eles ressuscitaram em corpos naturais, né? Ressuscitou num corpo natural, assim como a filha de Jairo, assim como Lázaro, né? E outros. Então, eles ressuscitaram num corpo natural, saíram do sepulcro e depois que Jesus foi para o céu, essas pessoas viveram por um tempo e foram morrendo, tá? Então, essa é a primeira opção. Eu não creio que foi isso, tá? O meu palpite não é essa opção. A segunda opção, e é onde entra o meu palpite, eu acho que foi assim que aconteceu, é que eles ressuscitaram em corpos glorificados, certo? E eles foram, em algum momento, que a Bíblia não fala, eles foram arrebatados, tá? Então, fica aí essa incógnita, tá? Por que isso? A Bíblia não diz. Foi mesmo ressuscitou no corpo natural, no corpo glorificado? A Bíblia não fala. Tá? Acho que é por isso que existe os fantasmas até hoje. Cara, não sei com que propósito, porque não há uma explicação sobre isso. Mas está aqui em Mateus, né? E é o único evangelho que fala sobre essas pessoas, né? Por que Jesus ressuscitou esse povo aqui? Irmãos, tem um propósito, a gente só vai saber quando chegar lá, né? Amém. Agora, se o meu palpite estiver correto, eles vamos dizer que, deixa eu ver, ele ressuscitou. Não, peraí, não, eles morreram antes, deixa eu ver aqui. E saindo dos sepulcros, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não dá para tirar muita coisa, é a única coisa que fala. Mas, enfim, irmãos, tá aí. O que aconteceu com eles foi um ponto de interrogação aí nessa questão número 3. Parece que não podia passar despercebido, né, pastor, o evento, né? Assim, Exato. até quem tinha morrido ficou sabendo, né? Ficou sabendo. De alguma forma que a gente não entende muito bem porque, assim, está na Bíblia para a gente saber. O que propósito isso? Bom, a gente não sabe, porque a Bíblia não explica mais. Eu já vi um comentário, porque aqui não foram todos, né? Muitos Não, foram muitos. santos. Não foram todos os santos, né? Não. Foram muitos. Eu já vi um comentário que foi a força da ressurreição de Jesus aqui, né? Mas foi quando Jesus morreu, não foi quando ele ressuscitou. Ou da morte, né? Não tem explicação, não. Tem não, irmãos. Aí não adianta a gente, porque tudo que a gente falar aí desse texto vai ser uma grande especulação. Então, assim, tá aí, é só a título de conhecimento mesmo. Se alguém perguntar para vocês, olha, não fala, não explica, entendeu? E é isso aí. Pode crer. É isso aí, irmãos. Né? A fé não é ter todas as respostas, né? Stanley, Oi. até o próprio apóstolo Paulo fala que ele viu coisas indizíveis no céu, né? Que tem coisas que não vai saber. Nós também não vamos saber. Se ele que foi lá não pode chegar aqui e falar, imagina nós. Imagina a gente, né? Nossa, é verdade. Bom, vamos lá. Quarto arrebatamento descrito na igreja, na Bíblia, a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13, 17. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4. Esse aqui a gente está cansado de saber, né? 4, 13 a 17. Esse aqui é o arrebatamento da igreja. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Glória a Deus por isso aqui. Amém. Nossa. Cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Amém. Rapaz do céu, como que uma pessoa acredita que a gente não vai conhecer os outros lá no céu? Que é muito claro, cara. Olha aqui. Deus também trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Meu Deus. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. O texto aqui, irmãos, que nós lemos, marcou um momento divisor de águas na minha vida e na vida da pastora Márcia. Isso aqui foi um divisor de águas na nossa vida. Amém. Efeitos até hoje, esse texto tem efeitos. E nós lemos isso aqui, assim, a noite que nós lemos isso foi há mais de 15 anos atrás, uns 16, 17 anos, foi em 2005, né? Vai fazer 20 anos ano que vem. E até hoje isso tem efeitos na nossa vida. Meu Deus. Glórias a Deus por isso. É maravilhoso. Glória a Deus. Muito bom. O quinto arrebatamento que nós encontramos na Bíblia. Agora a coisa vai ficar quente, hein, irmãos? Prepara aí, hein? Qual que é o quinto arrebatamento que nós encontramos descrito na Bíblia? Paulo. A multidão de salvos descrita em Apocalipse 7, versículo 9. Vamos lá? Apocalipse 7, 9. Porque esse povo, quem não imaginava que lá em Apocalipse tem uma descrição do arrebatamento, né? De arrebatamento? Pois tem, ó, aqui. Mas como que o pastor Stanley achou isso lá, hein? É coisa de doido, quer ver? Vamos ver aqui.
A grande multidão com vestes brancas. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono de Deus e o adoraram, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Irmãos, crentes que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O tabernáculo é habitação. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Amém. Que extraordinário. Irmãos, deixa eu só ver uma anotação aqui. Então foca mais no 11 aí, né, Estando sobre como foi o arrebatamento, né? Oi? Aí fica mais no 13 e 14 que fala, né? Respondeu: tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram na grande tribulação e lavaram suas vestes. Aqui mostra que eles vieram do arrebatamento, foram arrebatados, né? Arrebatados. Eu estava olhando uma anotação que eu fiz aqui, ó, que é muito importante. É porque às vezes o tempo passa e a gente não. Vocês estão vendo minha tela, tá, né? Sim. Tá, então, essa anotação aqui é muito importante. Agora que eu li uns pedacinhos aqui, lembrei já. Então, irmãos, aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês algo aqui muito interessante. Quando vocês leem a Bíblia, vocês precisam prestar atenção em detalhes, tá? E quando vocês perceberem um detalhe, o que vocês têm que fazer? Vocês, primeiro, têm que saber que isso não é uma revelação. Por quê? Revelação é que eu diga assim: eu descobri uma coisa na Bíblia que eu nunca tinha entendido, e isso, sabe, irmãos, eu fico um pouco incomodado com isso, sabe? Porque, assim, tudo que se pode conhecer de Deus, irmão, já foi revelado, está na Bíblia. Eu posso ter um entendimento mais profundo sobre algo que eu não tinha percebido. Mas quando você encontrar uns detalhes assim, o que você tem que fazer? Você tem que procurar outros textos que falam a mesma coisa, para que você não possa criar aí vamos dizer assim, um entendimento que você tem por base só aquele versículo que você leu. Por exemplo, é o caso aqui de Mateus 27, ó, os que ressuscitaram logo após a ressurreição de Jesus. Irmãos, é o único texto na Bíblia que fala sobre essa ressurreição desse povo, quando Jesus morreu. Então, assim, não dá para eu tirar muita coisa daqui. E não dá para eu ficar inventando aqui também, entendeu? Por quê? Porque a Bíblia não fala mais, eu tenho que aceitar. Vocês concordam? Sim. Amém, concordamos. Eu não vou inventar aqui, eu vou criar uma doutrina agora aqui. Não, isso aqui é só isso que fala e pronto. Olha só isso aqui, Apocalipse 6, 9. Que é importante a gente ver isso aqui, ó. Vai lá no 6 de Apocalipse, versículo 9. Olha aqui, ó. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Certo? Vocês perceberam, irmãos? Sim.
Sim, é certo. Eu percebi. Perceberam aí? João viu o quê? João não viu corpos. Viu só as João viu almas. pessoas. João viu As almas. almas. Ele viu almas. Então, a aparência dessas almas mostrou para João que eram almas. Que aparência tem essas almas? Não sei. Eu nunca vi uma alma. Entendeu? Espero não ver uma alma penada. Entendeu? Nem de pena. Nem sem pena. Mas João, a aparência deles estava de uma forma que João entendeu que eram almas. Então ele fala, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais. Na outra versão, fala que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então, isso aqui foi na abertura do quinto selo. Ali, irmãos, na abertura do selo, já está no período da grande tribulação. Provavelmente essas almas aí que João está vendo ali são de crentes que foram morrendo ali durante a grande tribulação. Por que não os apóstolos, por exemplo, que morreram também, que foram assassinados? Porque a igreja já foi arrebatada. Estão entendendo? Então a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. A igreja foi arrebatada, todos os crentes, desde Abel até o último crente que morreu, e o último crente que estiver vivo. Todos eles já foram arrebatados e estão com o Senhor já em corpos glorificados. Então, e essas almas? Da onde vieram essas almas? Entendeu? Essas almas, olha só, vamos ler o texto de novo, para a gente saber da onde que veio essas almas. Ah, pastor, mas por que você está falando isso aí? Uai, eu estou falando porque está escrito aqui, uai. Olha aqui, ó. Olha só. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, o testemunho que deram. Então eu sei que essas pessoas foram assassinadas. Por causa de quê? Por causa do testemunho do evangelho. Então, beleza, isso aqui está muito claro. Segundo, eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Se a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, essas pessoas estão falando que foram mortas por causa do evangelho. Em que período de tempo que eles morreram? Na grande tribulação. Período da grande tribulação. São crentes que morreram na grande tribulação. Vocês concordam? Não foram Sim. arrebatados. Não foram arrebatados, se converteram. De azeite. Exatamente. Ou Agora, converteram a também. quem não crê? Os pós-tribulacionistas, o que eles entendem lendo um texto desse aqui? E é uma figura de linguagem. Entendeu? Que é algo que não é algo literal. É isso que eles entendem. Porque aqui dá para perceber que existem dois arrebatamentos, aí. Dá para perceber. Porque quando eles leem lá, por exemplo, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Bom, está muito claro, não está? E viveram e reinaram, Apocalipse 20, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Está muito claro, não está? Está claro isso. Mas o que eles entendem? Isso aí, esses 1000 anos aí, é no sentido figurado. Isso aconteceu, esses 1000 anos aconteceu quando Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, começou esse milênio. Então, você pode acreditar em qualquer coisa, então. Exatamente. Aí você vai acreditar em qualquer coisa que você quiser. Aí, para mim, você está tirando. Você está pegando um texto que está muito claro e está dizendo, não, isso é no sentido figurado. Entendeu? É igual, irmãos, é igualzinho. É igual o cara que ignora todas as pesquisas, todas as observações científicas, ignora o avanço da tecnologia e as observações que já foram feitas no campo da astronomia e fala assim, não, a Terra é plana. A Terra não é redonda, não, a Terra é plana. Gente, mas pelo amor de Deus, vai. Já houveram pesquisas
testes. Esses dias eu estava vendo lá experimentos que qualquer pessoa pode fazer para provar que a Terra é redonda. Mas aí a pessoa olha isso e ignora. Não, não é, isso aí é mentira. A Terra é plana. Então aí você vai acreditar até que existe Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, entendeu? Então é complicado, sabe? Então, assim, a Bíblia, irmãos, tem textos que realmente estão falando sentido figurado. Não é o caso desse aqui, tá? Então, olha só. Oi, pode falar. Não, acho que ninguém falou nada, não. Eu só acho assim, poxa, aí então eu vou ter que passar a escolher muita coisa na Bíblia para acreditar sobre o que é literal e o que é E o que é sentido figurado, figurado, né? entendeu? Difícil, muito complicado. Aí é complicado. Muito perigoso até, né? Porque eu posso achar conveniente começar a interpretar tudo que a Bíblia fala e não levar ao pé da letra, né? Exatamente. Aí vai ser conveniente para aquilo que eu quero, né? Da maneira que eu quero interpretar. Exatamente. Você crê conforme convém para você, entendeu? Então, conforme você quer acreditar, você vai, pega o texto na Bíblia e distorce, entendeu? Porque aqui está muito claro que esses vieram de um outro período. Houve um arrebatamento e esses são de um outro arrebatamento. São de um outro período. Agora, por exemplo, nós lemos 6:9 aí. Olha só, então, João vê o quê? As almas, certo? João vê as almas. Beleza. Agora vamos lá no 7:19. No 7,14, não. Aliás, perdão, 7:14. Então, lá João viu as almas. Aqui no 7:14, não é 7:14, não. São estes que vêm da grande tribulação, lavaram. É o 7:9. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas. Uai, ele não falou que era alma agora. Vocês perceberam a diferença? Uhum. Olhei e vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho do Evangelho. Aqui ele fala de uma multidão. Então ele está vendo pessoas. Vocês concordam? Isso aqui é multidão. Multidão. Então, ó, ele está vendo uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Uai, como que você olha... Me fala isso aqui, ó. Me fala isso aqui agora. Como que você olha para um grupo de 10 pessoas e você sabe que cada um é de uma nação diferente? Por quê? Por que você sabe? Por causa da aparência física da pessoa. A aparência física de cada um. Um chinês, você reconhece em qualquer lugar, no meio de pessoas, que você vê um chinês, um japonês, um asiático, você vai reconhecer. Por quê? A aparência física tem certas expressões que te falam que ele é uma pessoa asiática. Por exemplo, um indiano. Eu bati o olho, eu sei que é indiano, porque eu já conheço, a gente já conviveu muito com indiano, então eu sei que é indiano. E assim vai. Então, João fala que eles eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Uai, por que línguas? Como que João sabe que era línguas? Uai, de alguma forma, João sabia que eles não falavam todos a mesma língua. Não é que lá no céu vai ter diferenças de línguas. Entenda isso. Nós todos vamos nos entender. Mas João sabia, de alguma forma, que a língua desse grupo aqui é uma, a língua desse grupo lá é outra. Vocês estão entendendo? Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Porque eu estou querendo mostrar para vocês que João viu pessoas. E só tem uma maneira dessas pessoas estarem ali. Se elas forem arrebatadas. Amém. Entendeu? Lá no 6:9, João viu o quê? As almas. E agora? João vê pessoas. Está muito claro. Tá, mas beleza. Mas como que você sabe que essas pessoas vieram da grande tribulação? Porque lá no 6:9 fica claro que eles foram assassinados devido ao testemunho do Evangelho. E aqui? Uai, aqui está muito claro. Uai, olha aqui, ó. Aqui chegou a ser até ridículo, tanto que foi claro, gente. Cadê? O 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Pronto. Ficou claro, irmãos? Claríssimo. Muito claro. Lavaram suas mãos e alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha aqui, ó.
Olha aqui, ó, olha o 16. Nunca mais terão fome, passaram fome. Nunca mais terão sede, passou sede. Não os afligirá o sol. Lembra quando Deus fere o sol e o sol mata queimada a terça parte da terra e vários homens por causa do calor abrasador do sol? Olha aqui, ó, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador. Uai, aqui está se falando, está se referindo a uma das pragas na abertura dos selos, uai. Vocês concordam? Sim, claro. Sim. Aqui também está, né? Fala realmente, por exemplo, não fala que quem não aceitar o número da besta não vai comprar nada, né? Então aqui certamente está falando que passou fome, passou sede, porque eles não aceitaram a maneira de comprar. Exatamente. Então aqui está muito claro que eles vieram da grande tribulação. João está vendo os corpos. Para ir para o céu com o corpo, só se for arrebatado. Entendeu? Então por isso que a gente fala que aqui é um arrebatamento dessas pessoas. Então esse arrebatamento, em que momento que acontece? Irmãos, em algum momento ali da grande tribulação, tá? Então aí já não dá para a gente ir muito longe também. Por quê? Porque a gente só sabe pela clareza do texto que esses irmãos eles vêm da grande tribulação. Mas a gente não sabe em que momento que esse arrebatamento acontece. Palpite? Bom, eu acredito que aí do meio para o final, entendeu? O 6,9 não pode ser considerado como arrebatamento porque não foram corpos, né? Foram almas, né? Como é que é? O 6,9 ele não pode ser comparado com um arrebatamento porque não foi corpos, foram almas. São crentes que morreram, né? O corpo ficou lá na terra. Isso. E a alma foi para o céu. Então tá lá com o Senhor. Já viram aquela expressão assim, mas quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai conhecer uma outra e não vai lembrar também. Que, por exemplo, se eu lembrar de um filho que não foi para o céu e tal, eu vou ficar triste. Então lá a gente não vai lembrar dessas coisas. Bom, vamos voltar lá para Apocalipse 6,9. O que as almas estão clamando lá para o Senhor? Até quando, Senhor? O Senhor vai esperar para vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? Uai, vingar o quê? Vingar o quê, irmãos? Eles foram mortos por causa do testemunho do evangelho, sim ou não? Sim. Sim. Vingar sobre aqueles que mataram ele. Do que aconteceu? Estão lembrando, lembraram? Lembraram. Lembrou, uai. No céu, lembrando o que aconteceu na terra. Inclusive lembrando o que aconteceu na terra. Ou seja, a nossa memória não vai ser apagada, não. Entendeu? A gente vai reconhecer pessoas, né? Quando estiverem com o corpo glorificado, reconhecer pessoas, a gente vai descansar, a gente vai ter emoções, só que num ambiente onde nada é distorcido pela corrupção do nosso corpo, né, irmão? Amém. Entendeu? Um ambiente onde há perfeição, né? Plenitude, tá? Muito bem. O aqui, o 7, a visão dos glorificados, que é o 7,9, não pode ser aqueles que foram arrebatados no arrebatamento da igreja, não. Rodrigo, não, porque eu falo que por causa do texto aqui, cara, ele é muito claro, ele fala assim, não afligirá o calor do sol, nem qualquer calor abrasador. E olha o que o anjo fala, o que esse ancião fala para João. Estes são os que vieram da grande tribulação. Entendeu? Então, eles vieram da grande tribulação, então não... A igreja já tinha sido arrebatada, né? Eles vieram depois. Né? Na verdade, na verdade, o arrebatamento da igreja tem muito a ver com as bodas, com o casamento com Cristo. Você percebe que é algo... Povo, né? Que é algo exclusivo, é algo especial, você entendeu? É algo que está oculto, sabe? É um negócio assim, que não... Como que o que eu quero dizer? Talvez eles sejam os convidados do casamento. Talvez eles possam ser os convidados do casamento, sim. Aqui o casamento já aconteceu, né? Não. O casamento acontece lá no 19. Talvez esses são os convidados de Jesus para o casamento dele, para a igreja. Aí está no 7.
Sim, o palpite meu, né? Não tem, eu tô falando assim, mas é porque Mas são conjecturas, né? Muito bem, vamos em Pastor frente. Stanley, Oi, sim, pergunte. vou falar? Pode, claro. Esse pessoal da grande tribulação não vão reinar no milênio com Jesus, não, né? Só a igreja arrebatada, né? Nossa, Zé, agora você me apertou, hein? Zé, eu acredito que vai. Acredito que vai, sim. E a gente vai olhar lá. Tem uma passagem, parece que tem uma passagem que fala que os que vão arrebatados, parece que eu não sei falar de onde que é, não. Que eles que vão reinar no milênio com Apocalipse, Jesus. é no Apocalipse 20, que eles falam que o Senhor, na vinda de Jesus, né? Os mortos em Cristo ressuscitam e eles reinam com Cristo por 1000 anos, né? Uhum, A gente ainda resta saber quem são aqueles lá, tá? uhum, Ainda resta saber quem são aqueles lá. É por isso que eu falo que talvez eles reinem, mas assim, não está muito claro, assim, sabe? Vamos esperar para ver, né? Esperar para ver, vamos ver. Vamos lá. As duas testemunhas mártires, Apocalipse 11, 3 a 12. Vamos lá. Abre aí, Apocalipse 11, 3 até o 12. Isso aqui, irmãos, é mais ou menos, isso aí já é mais da metade da grande tribulação, tá? Esse evento aqui, ele é descrito acontecendo já mais ou menos ali da metade da grande tribulação para frente, tá? Já na segunda parte. Então diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias vai dar aí perto de 3 anos e meio, tá? Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os inimigos de Deus. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Rapaz do céu. Estes homens, ó, são homens, tá vendo? Ó? Têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem. olha ele aí. Quem fechou o céu por 3 anos e meio? Elias. Dias. Então tá. 1260 dias aqui vai dar perto de 3 anos e meio. 3,45. Oi? 3,45. Quase 4 anos. Exato. Quase 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aí vai dar perto de 3 anos e meio. Certo. Por quanto tempo ficou sem chover lá em Israel, na época do rei Acabe, porque Elias tinha orado pedindo para não chover? Por quanto tempo? Vocês sabem? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Beleza. Ok. Então, aqui uma referência muito clara ao que aconteceu lá com o rei Acabe, profetizado por Elias, certo? Certo. Mais uma palhinha para vocês aqui. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e devorará os seus inimigos, e assim deverá morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esse homem tem poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E, muito bem. Quem foi o profeta que estava sentado no monte, o rei mandou chamar, e ele falou assim: se eu realmente sou homem de Deus, então vai cair fogo do céu e vai matar você. O próprio Elias. O próprio Elias. Quem foi arrebatado numa carruagem de fogo e não experimentou a morte? Elias também. Elias. Então foi para isso que ele foi arrebatado, aí. Então foi para isso que ele foi arrebatado. Aí Tá vendo? Olha que coisa boa. Tá vendo, irmãos? A Bíblia explica a Bíblia. Amém. Entendeu? É só ler com carinho, com paciência, entendeu? Então tá bom. Estes homens têm poder para fechar o céu, tá? Isso que a gente já leu. Durante tempo, e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Tá. Quando fala transformar a água em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas, vocês se lembram de quem? Moisés. Só tem um problema. A Bíblia fala que Moisés morreu
e Deus sepultou o corpo dele, certo? Foi. Certo. Certo. Teve uma lutazinha, né? Teve uma lutazinha. Quem Jesus viu, quem os discípulos viram com Jesus lá no monte, na transfiguração? Quem era? Moisés. Elias e Moisés. Moisés. Moisés e Elias. Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Por que os discípulos reconheceram que era Moisés e Elias? Porque eles tinham corpos. Porque tinha corpos. Então, eu falo para vocês que, agora presta atenção, irmãos, não é doutrina, é uma especulação, é um palpite meu. A Bíblia não deixa claro, portanto, não me levem para o lado errado. Eu falo para vocês que Deus ressuscitou Moisés. Por isso que ele pôde ser visto lá no Monte da Transfiguração. Entendeu? Porque senão eles não teriam visto. Porque a alma, irmãos, não dá para reconhecer. João fala lá no 6,9, vi as almas dos que morreram e tal, e tal, e tal. Depois eu vi lá no 7,9, vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, ou seja, eles tinham aparência. Entendeu? Então ali... Elias, a gente sabe que foi arrebatado no corpo, não experimentou a morte. Então, ele poderia ser reconhecido. Moisés também, tá? Então, esse é o meu palpite. Deus ressuscitou Moisés, tá? Deus pegou o corpo de Moisés para ressuscitá-lo. E é por isso que lá em Judas fala que o diabo lutou com Gabriel por causa do corpo do corpo de Moisés. Exatamente, por causa disso que fala. Aí muitos falam assim, mas quer pegar o corpo de Moisés e fazer um objeto de adoração, para levar o povo para a idolatria. Irmãos, pela história que conta na Bíblia, não precisava de muita coisa para o povo vir para a idolatria, não, né? Um bezerro de ouro lá, ele já feito de barro e recoberto de ouro, ele já adorava o sol, adorava as estrelas, adorava um monte de coisa. Então, para que vai precisar do corpo de Moisés para isso? Vocês concordam? Não tem nada a ver, sério. Nada a ver, isso aí não tem nada a ver, entendeu? A disputa ali era algo maior, tá? Agora é o seguinte, quem é o outro companheiro possivelmente, um dessas testemunhas seja Elias. Quem é o outro companheiro dele? Moisés? Cara, poderia ser Moisés, seria perfeito, só tem um problema, Moisés já morreu e ressuscitou. E ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, essa questão... Não é Enoque, então. Então, só pode ser quem? Enoque. Enoque. Por quê? Foi arrebatado no corpo, não experimentou a morte. Elias, arrebatado no corpo, não experimentou a morte. Moisés experimentou a morte. Então, a gente já descarta Moisés. A morte lá fala que morreu com 120 anos, né? Alguém que foi arrebatado morreria novamente, Stan? Alguém que foi arrebatado morreria novamente? Morreria porque não foi no corpo glorificado, né? Tanto Elias quanto Moisés, eles foram ressuscitados, eles foram arrebatados no corpo natural. Eles não arrebataram no corpo glorificado. Por quê? Elias e Enoque, você quer dizer? Perdão, Moisés. Não. Elias e Enoque, eles foram arrebatados no corpo natural, certo? Mas por que não poderia ser Moisés? Porque você fala que ele cabe a morrer uma vez só? Exatamente, ué. Mas ele é uma testemunha mártir ali, ele não vai morrer, não, as testemunhas mártires. Morre. Olha aqui, ó. Morre no final? Morre no final aí. Vamos lá ver, ó. Então, Elias e Enoque, Emerson. Exatamente. Olha aqui. Isso isso mesmo. Isso que foram arrebatados mesmo. Deus falou, foi para isso mesmo. Vocês vão morrer no final. No final. Olha aqui, ó, gente. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Olha. Tem que ser eles mesmos, né? Deus tem. Porque assim, né? A gente pensava assim, poxa, Elias era um homem de Deus, mas também ser arrebatado, por quê, né? Estava com Deus, mas também ser arrebatado. Porque teve ali Abraão, né, cara? Abraão foi tão fiel a Deus, né? O próprio Moisés. Moisés foi tão fiel a Deus. Olha, segundo o coração de Deus. Olha os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente, aqui está falando que é figuradamente chamada de Sodoma e Egito. Tá vendo? Sodoma e Egito, figuradamente. Então aqui a própria Bíblia está dizendo que
Figuradamente, a grande cidade é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Bom, então isso aqui é Jerusalém, né? Jesus foi crucificado em Jerusalém. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Olha só. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. Ó, o arrebatamento aí, ó. Aí arrebatou os homens mesmo. Para cá. De novo. E eles subiram para os céus numa nuvem enquanto seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glórias ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Misericórdia. Meu Deus do céu. É forte, né, não? Forte demais. Muito forte. Então chegamos à conclusão que provavelmente as 2 testemunhas mártires sejam Elias e Enoque. Pastor, Então, e se não for? Se não for, esse é o melhor palpite que nós temos, né, irmão? eu quero estar lá para ver se foram eles ou não. Problema, né? Falando assim, se a gente errar, não tem problema, né? Mas é o nosso melhor palpite. E aí, se a gente ver errado... É interessante, porque eu também não entendia por que tiveram tão grandes homens na Bíblia e Deus arrebatou Enoque. Na verdade, Deus tinha um objetivo aí. Deus tem um objetivo, exatamente. De fazer dele e de Elias, Elias o reclamão lá, né? Que chorou, escondeu lá na caverna e voltou. E Deus falou assim, ó, vou ter que tirar você, vai para o banco de reserva, eu vou botar Eliseu no seu lugar, né? Aí arrebata o homem, poxa, mas ele deu trabalho para Deus também. Né? Agora, para você ver como que é o Senhor, né? Naquele texto lá que você se referiu, é 1 Reis, capítulo 19. Parece realmente que Deus está falando, não, Elias, não, você está chorando demais, não, vamos fazer o seguinte, então faz assim, vai lá, unge Eliseu para ficar no seu lugar. Aí você vai ungir lá o outro rei de Israel e tal. Parece assim que Deus fala assim, não, Elias, você está dando trabalho demais, vou pôr no seu lugar, já está na hora de aposentar. Parece isso, mas não é nada disso, irmãos. Deus tem um propósito em tudo. Amém. Manda ungir Eliseu, por quê? Porque, de fato, precisaria de um tempo de discipulado entre Elias e Eliseu, para que Eliseu pudesse assumir o ministério profético daquele tempo, né? Elias tinha que ensinar muita coisa para ele, Eliseu tinha que aprender muita coisa, então precisaria de um tempo. Ao final disso, Deus iria arrebatar Elias. Elias ainda não sabia, mas o arrebatamento de Elias teria um propósito. Estão entendendo? Teria um propósito. Então, assim, não é que Deus descarta você e pronto, você não serve mais. Não, calma, peraí, Deus está fazendo coisas que você nem imagina. Entendeu? O Senhor está preparando, às vezes, para uma obra. O Senhor separou por um tempo. Para quê? Deus levou o pastor Stanley lá para a Índia. Falou claramente comigo, você vai ficar um tempo lá na Índia. E tal, eu fui. Chega lá, chorei que nem uma moça. Até desidratar. Voltei destruído, humilhado. Falando, não sou digno de ser chamado pastor, muito menos missionário. Nós vamos descobrir que houve um propósito. Houve um propósito. Amém. Então, a Índia, ali na minha vida, aqueles 3 meses lá, para mim, para a Márcia, para o Daniel e para o Lucas, existia um propósito para a minha vida, para a vida da Márcia e dos meninos também. Existia Amém. um propósito para o Daniel, para o Lucas. Então, foi um tempo que Deus falou assim, olha, vocês vão ser provados agora, em vista do que eu tenho para vocês daqui um tempo, entendeu? E o que é que o Senhor tem? Eu não sei, né? Nós estamos aqui pronto, disposto e muito felizes, achando um grande privilégio poder servir o Senhor. Amém. Amém. Então, Deus tem propósito em todas as coisas, irmãos. Oi? O Zé está com a mão levantada e a Mirelle fez uma pergunta ali assim, se, esses que morreram na grande tribulação, que foram vistos ali, falou assim, se eles morreram por conta do evangelho, no caso, eles não congregavam em igreja. Acho que é porque a Mirelle está entendendo assim, né, Mirelle? Que a igreja havia sido arrebatada.
talvez, Mirelle, nem todos da igreja serão arrebatados, né? Nem Talvez todos só a da esperança que vai ser todo mundo arrebatado, em nome de Jesus. Mas igreja. a igreja que não vai ser todo mundo. Amém. 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 Mas, assim, talvez são pessoas que caíram na real depois do arrebatamento e entenderam que houve, de fato, o arrebatamento e isso causa neles um constrangimento tão forte que eles se convertem de verdade e Convertem. não negam o nome de Cristo. Amém. É grande. Amém. Mas aí você falou um negócio interessante, Rodrigo. Dá um choque muito grande neles, a grande tribulação, que eles se convertem de verdade. Sim, Certo? Então quer dizer que não eram convertidos. não eram convertidos, Não eram talvez. Apesar Crente de banco. E muitos também, Stanley, muitos também podem se converter durante a grande tribulação, podem, porque o evangelho vai ser pregado por anjos, né? podem, claro, claro, com O certeza. evangelho vai ser pregado na grande tribulação por anjos. Então, Mirelle, esses 144 mil, esse povo que foi visto ali de toda tribo, língua e nação e raça, são pessoas que se converteram durante a grande tribulação. Eu acho que vai haver um quebrantamento danado durante a grande tribulação, porque, de fato, com certeza vai. o povo vai olhar e falar, meu Deus, o povo foi arrebatado mesmo, então a gente tem que ficar firme. Então é isso, seria esse povo. Talvez muitos não congregavam em igreja, outros congregavam, mas não eram crentes, estavam ali só o corpo presente, né? Exatamente. Como acontece muito ainda até hoje, infelizmente. Bom, Mas talvez a Mirella Valdemar quer ficar para pregar também, tem problema não, hein? É doido. Zé Antônio, deixa eu só passar para o Zé Antônio, você está com a mão levantada? Parece que foi de propósito, não foi eu que levantei, mas eu queria falar sobre uma coisa. O pastor Estado falou sobre os arrebatados. E o meu telefone tocou mais ou menos na hora, eu não sei. Você falou sobre João ter sido arrebatado? Não falei não. Porque João foi falado, sobe aqui para cima. Assim como foi falado para Elias e para Enoque. E, pois é, Sobe aqui, sobe para cá, né? Então João também pode ter sido arrebatado. Foi, mas ele foi mesmo, Zé, você tem toda a razão. Então agora não são 7 arrebatamentos, são 8, porque realmente eu tinha esquecido de João. Não, mas porque eu fiquei pensando aqui, né? Eu falei assim, uai, porque se vocês falaram só para cá e eu subiu, né? Se a gente for considerar, realmente, se a gente for considerar João, a gente tem que considerar Paulo também, né? Não, é arrebatado com o corpo, é ser encontrado no céu com o corpo. E não volta mais. Quanto Paulo, o corpo deles ficaram na terra. Então volta para 7. Então volta para 7. Eu já estava escrevendo aqui, vou apagar, né? Então lascou. Então tá bom, irmãos, para a gente terminar, a última, tá? Os 144 mil selados das tribos de Israel. Vamos lá, Apocalipse 14, de 1 a 5. Então, esse é o último arrebatamento que a gente encontra descrito na Bíblia. Tá? Apocalipse 14, de 1 a 5. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi o som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como os arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. João está vendo 144 mil selados aqui já no céu, junto com o Cordeiro. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na terra na testa o nome dele e o nome do seu pai. Tá certo. Agora é o seguinte, deixa eu só puxar aquela minha pequena anotação. Vamos lá. Eu acho que aqui é os judeus que Não, exatamente, são eles mesmos. Quando o Apocalipse fala da terra, eles normalmente está se referindo aos judeus. Não é isso, Stanley, ou não? Aos israelitas, né? Dependendo de como o texto está escrito, né? Se refere quando
quando você vê que está no sentido figurado, ele se refere a Israel. Ó, olha aqui, ó. No capítulo 7. Ó, lá no capítulo 7 de Apocalipse, abre lá. Apocalipse 7. Apocalipse, capítulo 7. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Então, viu tua voz, tá não aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Então são 12.000 de cada uma das tribos, certo? Então eles são selados aqui. A gente crê que esses 144.000 são judeus, crentes, messiânicos, né, que têm Jesus. Até escrito aqui, Stanley, das tribos, né? Dos 5 para baixo está escrito as tribos. Dos 5 para baixo está escrito as tribos. Então, eles são separados para uma obra de evangelização que vai acontecer durante o período da grande tribulação, certo? Eles vão pagar para ver, então, né? Eu acho, né? Beleza. Então, olha aqui, ó. Então, eles são selados separados ali, tá? Então, qual que é o propósito deles? Levar o evangelho no período da grande tribulação. Agora, quando você vai lá para o 14, volta lá para o 14. Para o 14, 5, 14, 1. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Então, tá aqui, ó. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Tá? Então João já vê eles no céu. Vocês concordam? Sim. No 7 eles estão na terra. No 14, João já vê eles lá junto com o Cordeiro no monte Sião. Entendeu? Cantando um cântico de salvação, né? Ninguém pode aprender o cântico, só quem está com eles. Ou seja, é um grupo específico que Jesus vai cuidar por causa da obra que eles fizeram, e todos eles morreram por causa dessa obra, tá? E estão lá no céu com Jesus Cristo. Ou seja, em algum momento eles são levados para o céu, ou seja, eles são arrebatados. Tá bom? Então, irmãos, nós vimos aí 7 textos na Bíblia, né? Os 7 descrições do arrebatamento na Bíblia. Amém. Espero que tenham gostado, e se quiserem fazer perguntas, estou à disposição de vocês. Maravilhoso, glória a O Deus. Gênesis está com a mão levantada. Pois é, eu estou aqui, ia perguntar, Gênesis, se você estiver acordado, fale conosco. Eu tô. Então, eu fiquei curioso, né, na continuação do último texto, não esse agora do 7, do último texto que o pastor Stan tinha lido, eu li mais embaixo que tem os 144.000, os que não se envolveram com mulheres, se tornaram castos. Referente, no caso, aos 12.000 de cada tribo. Isso. São 12 tribos em Israel, né? Então, Deus separa 12.000 homens de cada uma das 12 tribos de Israel. Entendi. Entendeu? E são todos homens. Por que mulher não foi escolhida? Bom, não foi escolhida porque Deus não quis, mas são todos homens. Por quê? Porque o texto fala que eles são castos e não se misturaram com mulheres. Então, está falando de homens, né? Então, é uma obra especial, irmãos. E para essa obra, eles realmente se tornaram castos, né? Eles não tiveram esposas, né? Não tiveram mulheres. Então, assim, eles se separaram exclusivamente para essa obra que vai acontecer durante o período da grande tribulação. E foram felizes para sempre. Oi? E foram felizes para sempre, né? Foram felizes para sempre. Meu Deus, o que é isso? Ele perguntou se o selado seria o nome na testa de todos. Não, os selados não é um nome na testa que seria visível para quem mora na terra. Não, assim, não creio. Pode ser? Pode, mas eu acredito que não. Eles são selados assim como nós somos selados pelo Espírito Santo. Né? Nós temos um selo do Espírito Santo em nós. Não é visível, né? Isso é algo espiritual. É o caso deles também, você entendeu? Só que o selo deles é para um outro propósito, né? Então, por exemplo, o meu selo diz propriedade exclusiva de Deus,
certo? O selo deles diz, propriedade exclusiva de Deus, separados para uma obra que só eles podem fazer, entendeu? Alguma coisa assim, né? Estou inventando aqui a questão da descrição dos selos, né? Mas, assim, isso é algo espiritual, né? Não creio que seja visível. Mais alguma pergunta? Então, e o que eu achei, assim, não é basicamente uma pergunta interessante sobre a questão do galardão das pessoas, nenhum tem um a mais que o outro, e eu digo assim, de tão pessoas especiais que teve, assim, para nós, que hoje é leitor da Bíblia, e Deus é tão justiça que é a mesma coisa como se o Emerson, eu ou qualquer outro servisse a Deus aqui hoje, e não tem diferença nenhuma deles. Amém. Mas você fala, deixa eu só entender, assim, você fala diferença em que sentido, o Gênesis? Sim, de justiça de Deus, né? De ter um galardão a mais. Paulo é mais especial para Deus do que o Emerson, ou mais especial para Deus do que qualquer um entre nós aqui. Não seria, eu acho que é o seguinte, diferença de galardões, a gente vê claramente que tem, sabe, o Gênesis? Não é uma questão de ser uma desigualdade do Senhor, mas é uma questão de justiça também. Por exemplo, olha o preço que algumas pessoas decidem pagar em prol do Evangelho. E olha o preço que outras não pagam pelo Evangelho. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Por exemplo, William Carey, quando ele entendeu que ele estava sendo chamado para a Índia, ele era um sapateiro, certo? Consertava sapatos, morava na Inglaterra. É um país, naquela época, um dos mais desenvolvidos, o Império Britânico e tal, aquela coisa toda. Ele largou tudo e tomou um navio e foi para a Índia. Ele nunca mais voltou para a Inglaterra, para a terra dele. Ele viveu na Índia ali com a esposa dele, com os filhos. Ele enterrou um filho dele, menor, que morreu de doença lá. Depois ele enterrou uma esposa, que morreu louca. Aí ele arrumou uma segunda esposa, eles se casaram, tal, viveram. Essa mulher morreu lá também. E aí ele arrumou uma terceira esposa para viver lá com ela, e finalmente foi essa que enterrou ele, porque ele já estava bem velhinho. Então você vê que pessoas assim, eles pagam um preço alto, muito alto pela obra de Deus. Enquanto outros não pagam esse preço. Então, assim, será que seria justo essa pessoa ter a mesma recompensa que eu tenho? Será que seria justo ter a mesma recompensa que o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi açoitado, que passou por naufrágio? Você entendeu? Eu acredito que não seja justo. Deus não gosta mais do apóstolo Paulo do que gosta de mim ou de qualquer outro. O amor dele é pleno e é o amor, né? Deus não ama mais um e menos o outro. Não é assim. Mas na questão assim, de galardão, quando fala de recompensa, aí a gente tem, por exemplo, Jesus falou, quando vocês forem perseguidos pelo meu nome, vocês devem se alegrar, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, está falando de um grande galardão. Então, tem grande, tem um galardão menor ainda. Paulo fala lá na carta aos Coríntios que existem as obras que no dia do juízo o fogo vai provar. Então tem obras que vão ser como ouro, prata e pedras preciosas. E tem obras que vão ser como madeira, feno e palho. O fogo vai ser jogado, vai ser lançado, e o fogo vai provar essas obras. Aí Paulo fala assim, aquele cujas obras é madeira, feno e palha, ele vai ser salvo, mas vai sofrer dano. Estão entendendo? Então, ele está falando aí galardão, não salvação. Nós todos vamos ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas a recompensa pelo preço que eu paguei pelo Senhor aqui na Terra, aí vai ter diferença, sim. Entendeu? Entendi, amém. Era para ser, para ser justo, acho que tem que ser assim, né, na verdade. É verdade. Né? Claro, tem que ser assim. Mas você imagina, por exemplo,
Olha o que Jesus fala sobre João. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Contudo, eu vos digo, no céu, o menor É maior que ele. maior do que João. Então, se tem menor no céu, então quer dizer que tem maior também. Entendeu? Eu penso que o galardão vai ser igual coroa. Quem te fez deu um copo d'água só vai ganhar uma de prata. E quem fez muita coisa vai ganhar uma de ouro. O que é especificamente esse galardão? Mas o que é? Não, a gente não sabe o que é. É uma recompensa da parte de Deus, né? Uhum. Então, a gente não sabe o que é. Agora, Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Deus nos ama por igual. Agora, a recompensa, sim, vai existir recompensas maiores e vai existir recompensas menores, com certeza. Galardão é por produção. Somente João deitava no ombro de Jesus, né? Eram 12. Somente, como se diz, João tinha tanta intimidade com Jesus que somente ele inclinava sobre os ombros de Jesus. Talvez, por exemplo, assim, talvez uma pessoa que trabalhou muito para o Senhor vai ser chamada para jantar mais vezes no Palácio Real. Não pode ficar na porta, não, viu? Pode ser, no Paulo II pode ficar mais pra dentro. Galardão é por produção. Pois é, né? Produção. Basicamente, o galardão não tem nada a ver com a salvação, né? Não. Não tem a ver com a salvação. Salvação é uma coisa. Quando nós falamos de salvação, não há diferença. Não há diferença entre pessoas. Ainda bem que lá não vai ter inveja, né, pastor Stano? Um vai estar com... Mediante a fé em Jesus Cristo. Entendeu? Isso aí é para todos. Pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu sou salvo. Agora, a minha recompensa por você ter sido pastor da Casa da Esperança, ter suportado José Antônio, Gideon... Amém, pastor. Vai continuar. Aí o galardão vai ser grande, hein? Aí o galardão vai ser grande. Aí vai ser o meu e o seu. Você me divide comigo. Edson, uma vez eu vi um ditado que falava assim, que é melhor ser porteiro no céu do que gerente no inferno, né? Desse jeitinho, eu posso ser o mais baixo lá do céu, não tem problema. Isso é uma grande verdade. Amém, irmãos? Amém. Passado. E pagar a multa. Nós louvamos muito a Deus pelo estudo, foi muito bom, né? Vamos continuar quinta-feira que vem. Glória a Deus. Falando sobre a segunda de Cristo. Então tá, amém. Talvez dar uma passada, Stanley, em todo o cronograma ali. Acho interessante nós virmos ali o arrebatamento, aí a primeira fase, a grande tribulação, a segunda fase, o milênio, aí a batalha ali do Armagedon. Vamos passar aquela linha do tempo, né? Isso. Vamos tentar passar ela toda na aula que vem. Acho que vai ser fantástico, como está sendo agora. Não, vamos, vai ser ótimo, porque aí a gente fixa bem essa questão dessa sequência que a gente tanto fala, né? Nós somos pré-milenismo. O que é isso? Não, a gente crê que a igreja é arrebatada antes, depois vem o milênio. Então, nesse gráfico a gente mostra essa sequência. Ótimo. Bênção demais. Glória a Deus pela vida do pastor Stanley e nós agradecemos muito a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Vamos, ora por mim.